Oi, gente. O Roberto Campos Neto fugiu da CPMI pela terceira vez e o Moro, foi humilhado mais uma vez, A fuga do Roberto Campos Neto é uma coisa que a gente vai refletir aqui nesse vídeo reagindo à CPI do crime organizado, porque está cada vez mais evidente que o Roberto Campos Neto não quer ser questionado. Ele não quer ser questionado, não é sobre uma ou duas coisas, não. Ele não quer ser questionado fundamentalmente por que ele facilitou a aprovação do Banco Master, quando já existiam evidências do Banco Master estar envolvido com questões criminosas e denúncias desse sentido. Não quer responder essas e outras perguntas. Vamos ver o que aconteceu durante a sessão e tecer alguns comentários. Vamos lá. Esclarecimentos quanto às oitivas do senhor Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, convocado pelo requerimento 252, de autoria do senador Alessandro Vieira. O senhor Campos Neto foi inicialmente convocado para a reunião de 3 de março, nos termos do requerimento 185, de autoria do senador Jacques Wagner. Naquela ocasião, decisão de caráter sigiloso dada pelo ministro do STF, ministro André Mendonça, no âmbito do inquérito 5026, transformou o requerimento de convocação em convite, facultando a vinda do depoente. Em ato contínuo, a defesa do senhor Roberto Campos Neto informou por e-mail que o depoente optava por não comparecer à CPI. No dia 31... Ou seja, o André Mendonça tirou a convocação para convite, assim, não, é só estar convidado, que isso, cara? Você vem se você quiser, O terrivelmente evangélico protegendo o Roberto Campos Neto representando os interesses do mercado financeiro, E aí os advogados do Roberto Campos Neto, a gente não vai não, Mas vamos seguir. De março foi então realizada nova tentativa, também frustrada, de se ouvir o ex-presidente do Banco Central, ainda com fundamento no requerimento 185/2026, que fora transformado em convite, em obediência à decisão do ministro André Mendonça. Nessa mesma reunião, aprovou-se o requerimento 252, também de convocação, que esclarece que a vinda do senhor Campos Neto se dá na condição de, aspas, testemunha qualificada cujo conhecimento sobre os procedimentos ou os instrumentos e as práticas institucionais do Banco Central pode contribuir de forma relevante para os trabalhos dessa comissão. Em petição de esclarecimento enviada nesta manhã à CPI, a defesa do senhor Campos Neto informou que o convidado não irá comparecer a essa reunião por entender que a aprovação de novo requerimento de convocação viola a referida decisão. Concedo a palavra ao senador Sérgio Moro. Uma pergunta que é feita, doutor Galípolo, porque essa intervenção não foi feita antes. Se poderia ter sido feito antes e diminuído os prejuízos. 2, o que nós poderíamos mudar na legislação atual para evitar que esse fato acontecesse novamente? Me parece que um dos esteios dessa fraude foi essa garantia do fundo garantidor, que acabou sendo abusada por pessoas inescrupulosas. E 3, aqui eu não entendi muito bem a resposta, a pergunta é objetiva. O senhor tratou desse assunto do Banco Master com a autoridade judiciária? Isso foi objeto das conversações que o senhor teve ou não? É uma pergunta objetiva. E se sim, se o senhor pudesse aí descrever esse fato específico. São basicamente essas questões que eu colocaria ao senhor. Ótimo. Do tema de o que pode ser feito para evitar, eu acho que passa muito pelas perguntas que o senador Alessandro levantou aqui e me deu essa oportunidade de falar sobre a necessidade que a gente tem de ter recursos humanos e financeiros para que a gente possa acompanhar tudo que vem acontecendo no sistema financeiro. Houve uma revolução no sistema financeiro brasileiro. O sistema financeiro brasileiro é dos mais respeitados e admirados no mundo, dado toda a inovação tecnológica que foi feita. Mas é importante que a gente consiga atualizar os instrumentos e as ferramentas que a supervisão pode ter. Como eu comentei aqui antes, o senhor não estava aqui, a gente tem hoje, por exemplo, sistemas que foram desenvolvidos pelo Banco Central para poder alertar instituições quando elas estão tendo movimentações atípicas. Isso de maneira nenhuma tira a responsabilidade que é da instituição, é a ela que cabe acompanhar esse tipo de movimentação, seja ela de qualquer natureza. Mas o Banco Central passou a desenvolver questões como essas. E os avisos que o Banco Central dá muitas vezes são de madrugada, de final de semana, e eu tenho ali servidores que estão trabalhando nessa questão exclusivamente pelo senso de responsabilidade que eles têm com o sistema financeiro. Então, que a gente possa ter os incentivos adequados para quem trabalha no Banco Central desempenhar o seu trabalho, que eu possa ter recursos tecnológicos para fazer esse devido acompanhamento, é absolutamente essencial. Absolutamente essencial. Do ponto de vista das garantias, algumas questões já foram endereçadas e existem questões que vão precisar sempre. Infelizmente, esse tema de supervisão, ele é um tema que não tem um ponto de chegada. Você vai ficar o tempo todo fazendo atualizações e inovações, porque você faz algo, vai se encontrar um caminho novo para tentar contornar e você é obrigado a estar acompanhando,
O caso específico do ponto de vista bancário, e como bem o senador colocou, você tem 2 recortes. Tem um recorte de ordem criminal, que cabe ao Banco Central informar os órgãos de persecução e eles vão determinar se houve crime ou não houve crime. Não cabe ao Banco Central fazer um veredito sobre isso. Cabe a gente informar. E eu acho que é esse o tema que tem chamado mais a atenção da sociedade, né? Quando você compara do ponto de vista de estabilidade financeira e liquidação bancária, eu acho que ele está numa outra dimensão. A dimensão que eu acho que tem chamado mais atenção é essa dimensão de ordem potencial criminal. De novo, não cabe a mim, cabe aos órgãos competentes dizer isso. Mas quando eu olho para a supervisão, existe essa questão de você evitar que um banco possa utilizar a captação de varejo para ter ativos que não são ativos de varejo, que são ativos muitas vezes que têm menor liquidez. E ao longo dos últimos anos, antes mesmo da minha gestão, já foram tomadas medidas para restringir o que são ativos elegíveis, para você considerar o que você pode oferecer como garantias do FGC, para você captar passivo com garantia do FGC. Você colocou limitações de valor, cobrando mais de acordo com o nível de alavancagem que você tinha, você cobrava mais, e depois você entendeu, mesmo que se cobre mais, ele pode repassar para o preço do consumidor. Então se colocou um muro, se colocou um limite. A partir de um volume, ele é obrigado a esterilizar. O que significa esterilizar? Comprar título público. Se você vai captar uma taxa acima do título público e vai aplicar no título público, você vai fazer arbitragem negativa e vai acabar não fazendo isso. O Banco Central também fez mudanças para exigir índices de liquidez dos ativos para correlacionar com isso. Então, essas são medidas que já foram tomadas e novas serão tomadas. É um processo contínuo, né? E aí, como eu disse na última pergunta, todos os debates com todos os ministros do Supremo foram sempre relativos ao tema Magnitsky. Objetivamente, então, não foi discutido o Banco Master com nenhuma autoridade judiciária? Eu repito a resposta que eu dei anteriormente. A gente já respondia essa pergunta. É que eu cheguei depois para citar a gente. Todos os temas que foram debatidos relativos aos ministros supremos foram relativos a Magnitsky. E qualquer tema que possa ter surgido envolvendo familiares, sigilo bancário de familiares, sigilo financeiro de familiares, eu tenho o dever fiduciário de preservar. Eu não entendi o dever de sigilo para responder se conversou ou não sobre o Banco Master. Imagina que eu tenha conversado com o senhor e o senhor falou assim, eu estou com um problema aqui num pagamento que eu fiz para uma pessoa, e esse pagamento que eu fiz para a pessoa, eu comprei a casa de uma pessoa e eu quero receber de volta esse dinheiro dessa pessoa. Alguma coisa desse tipo. Eu tenho o dever de não comentar isso com ninguém. Quando o senhor me contar quem a gente pagou, quem não pagou. E naquele momento o que estava acontecendo estava sendo discutido se familiares de ministros poderiam ser sancionados ou não naquele momento. E aquela discussão de ter sancionado familiares de ministro ou não envolve uma abertura de dados sobre o qual eu não... Perfeito. Então uma pergunta um pouco mais... Isso não tem nada a ver com o Banco Master, entendeu, Moro? E não foi discutido o Banco Master, o Galípolo não teve essa discussão com os ministros do Supremo. E não é só o Galípolo dizendo, não, tem outras testemunhas, várias, né, que foi sobre a Lei Magnitsky, eu já fiz até vídeo sobre isso. Agora, sabe quem foi avisado? Foi avisado que o Banco Master tinha irregularidades? O Roberto Campos Neto. Sabe durante qual gestão o Banco Master foi instituído e legalizado? A gestão do Roberto Campos Neto. Quem indicou mesmo o Roberto Campos Neto? Foi o Jair Bolsonaro, não foi? Tá bom. Geral, se o senhor conversou sobre intervenção ou liquidação do Banco Master, que não é um tema envolvendo uma transação individual, com alguma autoridade judiciária? Não, só sobre temas atinentes a Magnitsky. Pois é. Enquanto isso, ele fica preocupado se o Galípolo conversou, não conversou. O Roberto Campos Neto, que estava presidindo a instituição quando o Banco Master foi autorizado a funcionar e já tinha evidências de que era um esquema criminoso e que o cunhado do Vorcaro financiou Bolsonaro e o Tarcísio, o cunhado do Vorcaro, Zetel, que é o operador financeiro do esquema, né? Isso não preocupa o pessoal da CPMI. Eu fico achando, isso é uma coisa interessante, que parte dos brasileiros, e eu queria entender melhor isso, que coloca na conta do governo Lula o escândalo do Banco Master e do INSS. Quando o escândalo do Banco Master, quem aprovou o banco foi o indicado do Bolsonaro, né? Que o operador financeiro do esquema financiou o Bolsonaro e o Tarcísio, né? Que as ligações deles são muito mais são basicamente quase que exclusivamente com a extrema direita e com o Centrão. E ligam o escândalo do INSS ao governo Lula quando começou no governo Temer e explodiu no governo Bolsonaro por causa de medidas aprovadas de destruição de regulações aprovadas pelo Paulo Guedes.
As pessoas que fazem isso, fazem por uma mistura de ignorância ou falta de caráter? É mais uma coisa ou outra, depende. Eu deixo para vocês responder nos comentários, porque eu realmente não sei. Eu sei o fenômeno, eu observo que isso acontece, né? Em alguns casos pode ser falta de informação, em outros casos pode ser falta de caráter, né? O que é? E é muito importante compartilhar um vídeo como esse que ajuda a esclarecer essas questões. E se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, tem um vídeo no comentário fixado explicando, né? É muito fácil, você se cadastra no site do Hotmart, fica logado, com um clique você vira afiliado dos meus cursos, e uma vez virando afiliado dos cursos, você, divulgando o link do curso, cada pessoa que comprar o curso, você começa com a comissão de 20%. Se você atingir 13 vendas, você me avisa e eu modifico a sua comissão para 40% do valor dos cursos. Sim, cursos que defendem ideias de esquerda. Você vai ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Acho que essa iniciativa é muito boa. Torço para que vocês entrem nela. Se você quiser ganhar dinheiro, é uma forma interessante, né? E se você quiser simplesmente ajudar o canal, o Pix do canal é andretj@terra.com.br. Você pode se tornar membro ou apoiador. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.